Essa é a parte 2 do vídeo Qual é o seu superpoder no design humano? Que fala sobre os tons, seu sentido mais forte. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os sons 4, visão interna, 5, sensação e 6, toque. Se você não assistiu o vídeo anterior que te mostra como que faz para você encontrar qual é o seu sentido mais forte, qual é a razão pela qual você deve saber qual é o seu sentido mais forte, eu te recomendo assistir o vídeo do link que eu vou colocar aqui na tela. Bora pro vídeo? Agora vamos falar do tom 4. O tom 4 é visão interna. E agora as coisas já começam a ficar mais diferentes, entendeu? Mais místicas, mais ficção científica. Os tons de 4 a 5, eles são os tons que puxam uma seta para direita. Então, quando você vê a variável, o fato dela estar para a esquerda significa que a pessoa que tem a variável para a esquerda, ela tem os tons 1, 2 e 3. Quando a pessoa tem a variável para a direita, significa que ela tem os tons 4, 5 e 6, lá naquela variável seta superior da digestão. Então, quando a gente está falando das variáveis para a direita, que são o futuro, elas trazem esse aspecto mais diferente. E quando a gente está falando de visão interna, a gente está falando de pessoas que conseguem, às vezes, até ver aquilo que você está vendo na sua mente. Elas precisam fechar o olho, visualizar internamente algo. Elas vão, inclusive, ter maior capacidade de concentração e de entendimento de alguma coisa que você está falando, que você está dizendo, quando elas estão de olho fechado. Porque quando elas estão de olho fechado, elas estão realmente processando aquilo que você está falando. E elas estão criando uma imagem interna daquilo que está sendo dito. Então, para as pessoas de visão interna, vai existir essa conexão com energias de uma determinada forma. Essas pessoas, às vezes, conseguem ver o que você está pensando e traduzir isso, porque elas conseguiram entender aquela imagem na cabeça delas. E é um negócio que eu compreendo, que é um superpoder, né? Meio diferente, sim, é um superpoder meio diferente, mas é o que torna essas pessoas muito mais conectadas com forças sobrenaturais. Enfim, você às vezes vai conseguir perceber coisas sem ninguém te falar, perceber o que os outros estão pensando sem ninguém te dizer. E você vai conseguir ver realidades diferentes, dimensões diferentes, coisas diferentes. Você, às vezes, tem visões do que pode acontecer e do que ainda não se materializou. Nem sempre tudo aquilo que você enxerga de fato acontece, mas em alguns momentos aquilo que você vê, aquilo que você percebe que não foi dito, que você sacou, que você pegou do ar, se materializa. E aí você precisa distinguir entre uma coisa e outra. E aí, quanto mais alinhado você tiver, mais forte essa capacidade vai se tornar. Você consegue perceber o que não foi dito, o que não foi visto, o que não foi falado, o que não foi mencionado. As relações entre outras pessoas que elas estão tentando esconder. Então, você muitas vezes vai ter esse sexto sentido, vamos dizer assim, sobre o que está acontecendo. Ninguém está falando. E aí parece que se você falar, vai dar ruim, porque as pessoas não queriam que aquilo fosse mencionado. Então, esse é um superpoder bem complexo e interessante. Queria, mas enfim. É engraçado que tem até uma conexão com o cheiro, assim, se você for parar pra pensar. Só que de um lado tá muito no terra a terra. Problemas que podem aparecer quando você tá desalinhado. Um deles é insônia, dificuldade, qualquer questão com relação aos seus olhos, de uma forma geral, com relação à sua cabeça, porque, de novo, esse também é um tom que está conectado com o ágina, então muitas das manifestações vão acontecer na sua cabeça. Dificuldade de concentração também aparece aqui, e principalmente dificuldades com qualquer tipo de questão com sono e com dormir vão ser uma questão para pessoas que têm esse tipo de cognição. Então, se você estiver experimentando isso, de novo, olha para sua estratégia de autoridade, entende como se alinhar com você mesmo, que a sua cognição ela vai se encaixando. Agora, pessoas que têm cognição de sensação, de feeling, que é o tom 5. Aqui a gente está falando de um tipo de pessoa que consegue ler o ambiente assim.
Ela chega, ela saca tudo que tá acontecendo. Quem tá querendo quem tá escondendo o quê. E isso vem tudo nessa forma de vibe, sabe? Você sente uma vibe. Você fala assim, fulano não é legal, Beltrano é legal. Sinto uma vibe legal aqui, não sinto uma vibe legal ali não. Tem alguma coisa que tá errada, tem alguma coisa que não tá batendo bem. E uma das coisas que eu percebo muito com pessoas que têm cognição de sensação é que às vezes pode ser muito pesado para elas sentir isso tudo, sentir que tudo isso tá acontecendo, porque assim, para essas cognições que elas são viradas para a direita, a maioria das pessoas não tá percebendo isso que você tá percebendo. Então, esse sentimento, quando você verbaliza e a outra pessoa às vezes não tá pronta para te ouvir, ela pode entrar no modo de te dizer que você tá doida, que você tá imaginando coisa, que você não tá entendendo realmente aquilo que tá acontecendo. E pode ser muito... pode sobrecarregar muito, porque você tá sentindo aquilo tudo. Às vezes você vai compartilhar e aí você sofre um gaslight, né? Disso não tá acontecendo, para de ser doida, sendo que na verdade isso tá acontecendo sim. E você tá sentindo sim. E você precisa ser validada. E encontrar pessoas com quem você realmente possa conversar sobre essas questões. Porque aquilo que você tá sentindo, aquilo que você tá pegando no ar, aquilo que você tá percebendo, é o que tá acontecendo no nível subconsciente, sabe? Às vezes, a pessoa com quem você menciona uma determinada coisa, ela pode não estar percebendo isso sobre ela mesma. E aí, quando você traz à tona, a pessoa fala assim, ai, nossa, não queria perceber isso sobre mim. Ela culpa você. Então, muitas vezes, porque isso sobrecarrega muito, essas pessoas buscam uma fuga dessa presença total de sentir o tempo todo. Principalmente se você não estiver num ambiente muito alinhado pra você. Às vezes acontece de você tentar fugir disso. Tentar fugir daquilo que você tá sentindo, e aí isso pode descambar pra todo tipo de vício. Os socialmente aceitos pros socialmente não aceitos. Independente de qual seja essa questão, e se você não tiver, ótimo. Mas se você tiver, entenda que isso tá acontecendo porque você tá tentando se anestesiar de sentir. Porque às vezes pode ser muito pesado. E esse superpoder de saber o que tá rolando naquilo que ninguém tá falando nada. Sem ninguém dizer nada. Você, de fato, vai ser muito conectado com música. E às vezes as músicas, elas vão trazer sensações diferentes no seu corpo, entendeu? Alguma coisa atrás da cabeça, que você vai lá e sente aquilo num nível diferente. Diferente daquilo que todo mundo tá sentindo. Às vezes, enfim, é quase como se você conseguisse sentir a vibe da música. E dependendo de qual é a frequência que tá externa, você pode amplificar aquilo e sentir aquilo. Às vezes a música ela vai ser um regulador importante na sua vida, principalmente um regulador de ambientes. É engraçado porque no fundo é quase como se você conseguisse sentir o que o outro tá sentindo, um nível um pouco mais profundo. Se você tiver plexo solar aberto, então você é um prato cheio, assim. Você consegue literalmente sentir o que o outro tá sentindo num nível extremamente íntimo. E isso pode ser uma energia sedutora, uma energia que atraia pessoas pra você. Pode inclusive ter um efeito de que as pessoas esperam que você resolva a questão, enfim, o problema que elas estão apresentando pra você, se elas estão tristes, quase como se elas esperassem que conversar com você vai transformar esse sentimento. E não necessariamente você vai conseguir fazer isso. Então, enfim, quem tem cognição, sentir de sensação, precisa ter um tempo sozinho. Um tempo só você com você mesmo, você na natureza, sentindo as vibrações da natureza, sem necessariamente ficar conectado o tempo todo com alguém, porque isso pode ser muito pesado. O desalinhamento aqui, ele vai te levar a ter questões crônicas, doenças crônicas e recorrentes, dores assim corporais meio recorrentes, e no final das contas sentir essa necessidade de escapar e não sentir aquilo que está acontecendo no momento. E às vezes recorrer a, sei lá, a bebida, a não estar presente no momento, porque você quer evitar sentir aquilo que está acontecendo, de uma certa forma. Agora vamos para as pessoas de tom 6, que é o tom de
toque, essas são as pessoas que realmente têm esse superpoder do toque que cura, sabe? Então, para elas, fazer reiki, fazer, enfim, aquelas habilidades mesmo, de você impor as mãos assim e colocar energia na outra pessoa, enfim, realinhar esse processo às vezes sem nem encostar, só por imposição de mãos mesmo. Essas pessoas, elas têm a capacidade de receber informação quando elas encostam em alguém. É tão louco porque elas conseguem encostar numa pessoa e saber onde tá doendo, por que tá doendo, de onde veio, o que é isso. E elas recebem todo tipo de informação só de encostar. O grande lance aqui é que, de uma certa forma, quando uma pessoa tá muito mal, você vai sentir, e às vezes você não quer encostar mais naquela pessoa, porque o negócio ali é tenso, sinistro. E talvez tenha uma questão mais profunda ali. Então, você pode sim ser uma pessoa que queira ser abraçado o tempo todo, mas você também pode ser uma pessoa que não quer de jeito nenhum encostar em alguém que não tá no melhor momento. Porque toda essa capacidade de sentir o que o outro tá sentindo, de perceber, de entender o que tá errado, onde tá errado, por que tá errado na hora que você encosta a mão, é quase como se você sentisse em você mesmo. E esse superpoder eu já vi muitas pessoas que trabalham como fisioterapeutas ou como massagistas ou como pessoas que fizeram reiki, todas conectadas com esse tipo de cognição. Porque no fundo, acontece um chamado da vida e essa pessoa acaba caindo nessas profissões em que essa inteligência ela é requerida e necessária. Outra coisa é que pessoas com senso de toque, elas vão ter uma habilidade muito forte com o trabalho manual, de forma geral. E entender como manusear, construir. É quase como se fosse a visão externa, só que agora com as mãos. Essa habilidade de abstração e de construção. Então, trabalhos que são conectados com estrutura, com escultura, vão vir de uma certa forma fáceis para você. Você vai ser muito sensível à textura de uma forma geral. Então, é aquela coisa, você precisa que o lençol tenha um toque gostoso, você vai ser sensível à textura da comida. Às vezes você não vai querer comer alguma coisa que tem uma textura que na sua boca não faz muito sentido. Se a comida, na hora que você ingere, tiver uma textura que você acha que tá errada, é porque essa comida não é pra você. O seu senso de toque, ele vai estar no momento em que você encosta nas pessoas, no momento que você come uma comida, no momento em que você escolhe uma roupa. Então, pra você especificamente, compra online não é seu rolê. Você precisa ver a roupa, encostar na roupa, vestir a roupa. Esse negócio de você resolver comprar online só pra passar raiva. Só se você já comprou aquilo ali, você já sabe qual é a textura e você já sabe o que é e que realmente vai valer a pena. Provavelmente você já faz isso, já não compra nada online. Pra você é importante tá lá, ver, encostar, falar é isso que eu quero, sabe? A cognição, ela tá total no feeling que você tem quando você encosta em algo. Aqui, os seus maiores desalinhamentos vão estar conectados a questão de pele, sabe? Então, se você tem calo demais, ou se você tem a pele muito sensível, ou você acaba adquirindo muitas feridas, ou a sua pele fica oleosa demais, descamando, questões de pele vão ser muito fortes. E aí, se você tá apresentando esse tipo de questão que torna difícil para você encostar nas coisas, é algo que você tem que começar a prestar atenção, porque estar desalinhado está começando a afetar aquilo que te traz a maior inteligência no seu processo. Aqui também a gente está falando de questões ligadas às articulações, às mãos, aos músculos. Então, se você está sentindo questões nesses lugares e você tem cognição de toque, presta bastante atenção em como você está vivendo. E principalmente se você está tomando decisões que são alinhadas com você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa um comentário aqui embaixo. Me fala qual é o seu sentido mais forte, qual é o seu superpoder. Você se identificou com as coisas que eu falei aqui? Você sentiu que é isso mesmo, Fernanda? Eu tenho isso? Ou, pelo amor de Deus, eu tenho esse sentido? Eu
não sabia, eu não me conecto, me conta aqui embaixo nos comentários. E assim, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui. Porque assim você ajuda outras pessoas a aprenderem mais sobre design humano. E quanto mais gente souber sobre design humano, mais espaço você vai ter para você ser quem você é. Entendeu? Então me ajuda, que aí a gente se ajuda. E o YouTube entende que esse vídeo tem que ser mostrado para mais gente. Inclusive, não deixa de se inscrever nesse canal, porque assim, enfim, eu sei que o meu trabalho tá gerando resultado, tá contribuindo com vocês. É isso. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.